Lição de quarta-feira e hoje é aquele dia que você vai tirar uma foto da sua lição, da sua meditação com a sua Bíblia e vai me marcar nas redes sociais que eu vou repostar alguns de vocês, beleza? Então vamos lá, porque você vai fazer a rede semântica, se bem que não, né? Nessa primeira semana eles estão só ensinando como é que faz e aí semana que vem é que realmente vai fazer, mas tá valendo, tá? Tira aí foto da sua lição, me marque nas redes sociais para eu poder repostar. Um tema, talvez o principal de João, conforme a gente está falando, é conversar a respeito de Jesus, quem era Jesus e da divindade de Jesus. E ao longo dos séculos, muitas dúvidas apareceram, muitas teorias a respeito de Jesus. Eu quero dizer para vocês de que quando a gente trata ou quando a gente tenta entender a respeito da natureza de Jesus, a gente tem que meio que parar naquilo que a Bíblia nos revelou. Porque a partir do momento que eu começo a desenvolver uma mentalidade ou teses ou teologias em cima daquilo que a Bíblia não revelou, mas daquilo que eu acho, aí então as heresias elas começam a aparecer. Então a gente tem uma série de heresias, como por exemplo, não, Jesus, ele era o Filho de Deus, ele foi criado por Deus. Bom, a gente tem que olhar a Bíblia inteira e quando a gente olha a Bíblia inteira a gente percebe claramente de que isso não é verdade. A Bíblia, e João está falando, né, de que ele estava com Deus, ele era Deus, não existe dúvida, não existe diferença. Uma outra dúvida que alguns colocam e alguns ficam aí debatendo sobre isso é, ok, Jesus veio a essa terra, só que quando ele nasceu aqui, a natureza dele era uma natureza já de pecado ou uma natureza da época de Adão? Jesus é considerado o segundo Adão. Ele veio a esta terra com a natureza, ele veio nessa terra com o corpo da época de Adão, onde não existia pecado. Para quê? Para provar para o universo inteiro de que Adão não precisava ter pecado, como ele não pecou. Agora, se ele nasce nesse mundo com a natureza que você tem, que eu tenho, nós já nascemos pecadores. E aí, como é que um pecador pode salvar o outro pecador? Então, Jesus veio a essa terra com a natureza de Adão e provou para você e para mim de que se Adão quisesse, ele poderia ter vencido o pecado. Agora, vamos lembrar, ele veio numa condição muito pior do que Adão. Ele veio depois de 4.000 anos de degradação, onde o ser humano estava completamente caído no meio de pecado, ou seja, a vitória dele é uma vitória estrondosa sobre o pecado. Porque da mesma forma como Adão poderia ter pecado, ele também poderia ter pecado. E ele não pecou. Então, o sacrifício de Jesus, a divindade dele, perfeita, completa, Deus homem e Deus Deus. Como que isso acontece? Eu não consigo explicar para você, mas Jesus era homem e Jesus era Deus. A gente tem dúvida? Eu tenho. Vamos fazer uma coisa? Vamos para o céu. E lá nós podemos perguntar para Ele, e eu tenho certeza que a gente vai estudar durante muito tempo na eternidade a respeito desse milagre, dessa questão, como que um Deus ele pode ser homem e como que um homem ele pode aqui ter toda a sua humanidade, mas também a divindade, ok? Até amanhã.